Acho que deu problema na da Diana. Ó, tem que desligar, tá? G? Tem que desligar aqui, não sei como é que desliga. Pois é, porque tá aparecendo aqui, ó, mas não tá ali. Tá. Então, deixa eu ver. Opa, acho que a gente já até está ao vivo. Probleminhas técnicos aqui. Se nós estivermos já ao vivo, que as pessoas que nos assistam tenham um pouquinho só de paciência. Vamos ver. A gente acaba se reinventando nesses períodos aí diferentes, né? Principalmente agora no período da pandemia. As coisas que antes a gente não tinha hábitos de fazer, como as lives, que a gente tem visto bastante hoje, até de artistas, políticos e tudo mais, a gente acaba tendo que se adaptar. Não. Consegues nos ouvir, Giane? Agora eu botei o computador porque o outro não conseguia. Ah, é? Legal, então. Então, vamos lá. Nós já estamos ao vivo. Se tu puderes, Giane, vou dar uma orientação básica de início de lives compartilhadas, que é uma live onde tem mais de um participante. Se tu puderes desligar o microfone. Desligar o microfone daí dos colegas, né? O teu. E o meu também. Isso. E onde é que eu desligo daí o meu? Aqui, tá. Já achou? Desligou. Tá ok, então. Então, vamos lá. Uma boa noite a todas as servidoras e servidores que estão nos assistindo. Nós estamos hoje com uma live com a professora e doutora Ilanil Coelho, com a nossa colega servidora pública Giane Maria de Souza e também com a professora de História, doutoranda em Patrimônio Cultural e Sociedade, a Cibele, professora Cibele, não lembro agora. Primeiro dizer para vocês que é um prazer conhecê-las, a doutora Ilanil e a doutoranda Cibele. A Giane nós já nos conhecemos, né, Giane? Participamos aí juntas das lutas em defesa da nossa categoria, em defesa dos direitos dos servidores. E hoje, não só hoje, né, mas hoje com essa participação e contribuição das meninas, mas estamos aí fazendo uma luta em defesa também do patrimônio cultural e histórico da cidade de Joinville. Antes de iniciar a nossa live, eu gostaria de fazer um comunicado, né? Nós estamos com uma das diretoras do sindicato internada, saiu ontem, foi diagnosticada com a Covid-19, saiu ontem dos respiradores, né, do respirador, e ainda está no hospital. Então, nós desejamos toda a força para que a Eliane possa melhorar, se recuperar e, em breve, continuar aí junto conosco na luta em defesa da categoria dos servidores, em defesa do patrimônio cultural da cidade e encampando junto conosco, com a direção do sindicato, com os servidores e com toda a classe trabalhadora, mais, né, as lutas que a gente vem desenvolvendo através do SINSEG, através dos movimentos sociais que a gente participa. Então, toda força aí para a Eliane nessa recuperação. Provavelmente ela nem está acompanhando a live hoje conosco, porque ela ainda está hospitalizada, mas em breve estará aí junto conosco, né? Vamos torcer para que ela se recupere. Dito isso, vou fazer uma breve apresentação, então, das participantes, né? Hoje, 4 mulheres de peso, né, participando da nossa live. É muito bom poder dividir esse espaço junto com vocês, meninas. Não nos conhecíamos ainda, a Cibele e a Ilanil, um prazer conhecê-las. A Cibele já ouvia falar por conta da Univille, né? Estudei na Univille, e a professora Ilanil também
pela história, né, que a professora tem, como professora universitária também, muito conhecimento, e vai dividir aí conosco. Então, a Cibele, vou fazer uma breve apresentação. A Cibele é professora de História e de graduação na área de Humanas, mestre em Patrimônio Cultural e Sociedade, doutora em Educação e pós-doutoranda em Patrimônio Cultural e Sociedade. Essa, sim, a gente pode chamar de doutora, né? Com esse nível de conhecimento todo. A Ilanil Coelho, membro da Comissão de Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Natural de Joinville, coordenadora da AMPU, Santa Catarina, coordenadora do curso de História da Univille, doutora em História pela UFSC e pós-doutora na Universidade de Coimbra, em Portugal. Doutora também podemos chamar, né, doutora Ilanil? E a Giane, nossa companheira, servidora da nossa base, do SINSERG, servidora pública do município de Joinville, é especialista cultural do Arquivo Histórico de Joinville, membro do Grupo de Trabalho Nacional de Patrimônio Cultural da Associação dos Profissionais de História, da AMPU, Seção Santa Catarina, e é doutoranda em História na UFSC. Também está aí no caminho do doutorado, né, importante, uma importante formação para contribuir ainda mais no serviço público de Joinville. E ao contrário do que dizem, né, Giane, está fazendo doutorado, mas continua aí no serviço público, né, contribuindo para toda a sociedade, para a cultura e para o patrimônio histórico da cidade de Joinville. E para o Brasil inteiro, né? Acho que a gente vai fazer uma aula, né, praticamente aqui nessa live de hoje, e aí não tem não vamos engessar o nosso diálogo, a nossa conversa, mas já fizemos uns combinados antes da live, só porque quando é pela internet, algumas coisas, né, se diferenciam do presencial. Então, vamos conversar um pouquinho, servidores que nos acompanham e os demais colegas, trabalhadoras, trabalhadores aí, estudantes também, que estão nos acompanhando para entenderem, né, o objetivo e como que começou essa discussão que chegou à live de hoje, né, já estava planejada há algum tempo, e como que chegou à live de hoje, com esse tema, com esse debate, essa discussão. Tramitava na Câmara de Vereadores um projeto de lei de número 27/2020 do Executivo, do governo Udo Deller, que fazia alterações na lei de tombamento do patrimônio de Joinville. E aí, debatendo sobre esse projeto, que nós estamos, a direção do SINSERG tem acompanhado todas as sessões da Câmara de Vereadores, meninas, só para vocês entenderem, porque nós estamos aí numa luta diferente no momento que a gente vive hoje, no momento de pandemia, de isolamento social e dos cuidados extremamente necessários que a gente precisa ter. Nós estamos com um projeto de lei, uma proposta de projeto de lei que a direção do SINSERG, junto com a assessoria jurídica, elaborou para garantir a estabilidade no emprego dos profissionais da educação que são contratados por período temporário. A ideia, o objeto do projeto é garantir que estes servidores não sejam demitidos durante esse momento, né, da pandemia, no momento de calamidade pública. Porque onde um professor vai conseguir arrumar emprego, sendo que toda a rede educacional, tanto públicas como estadual, municipal, como a rede privada de educação, estão em isolamento social, atendendo ao decreto do governo do estado. Então, a ideia é garantir, nós já enviamos essa proposta de projeto de lei lá no início do isolamento social, no mês de março, e nós estamos acompanhando as votações, né, por conta desse projeto. E a outra questão
que moveu uma grande parte dos servidores públicos do município de Joinville para uma greve, para um enfrentamento durante o ano de 2020. É um projeto de lei também do Executivo que propõe aumentar a alíquota do IPREVILE de 11% para 14%. Né? A partir das entrevistas aí que o prefeito Udo Deller andou dando ultimamente, a intenção do Executivo é retomar a votação e garantir a aprovação desse projeto. Então, nós estamos acompanhando, mobilizando a categoria online também, caso esse projeto volte a tramitar na Câmara de Vereadores. Lembrando a todos e todas que com a greve, com a mobilização forte, bonita, né, com a disposição aí de luta dos servidores e das servidoras do município, a gente conseguiu fazer com que o projeto, a votação do projeto fosse suspensa naquele período. Então, nós estamos acompanhando, né, por conta destes. Mas aí, durante as votações na Câmara de Vereadores, nós nos deparamos com o projeto 27/2020, que tratava do tombamento do patrimônio cultural, né, de prédios aí da cidade de Joinville. E colocando esse projeto, a alteração do projeto, colocando nas mãos do prefeito a decisão, né, de tombar ou não tombar, ou alterar aí o tombamento de alguns prédios históricos da cidade. Então, começamos aí a discutir, a Giane foi a primeira pessoa, né, por termos contato, por ser uma servidora da nossa base, a primeira pessoa que nós procuramos para fazer a discussão e começar a mobilização em defesa, né, da nossa história, em defesa da nossa cultura, em defesa do patrimônio histórico da cidade de Joinville. E para falar sobre isso, então, né, para falar um pouquinho sobre como foi a mobilização, como que aconteceu, né, essa mobilização de pessoas no âmbito da cultura e demais que foram participando dessa mobilização, acho que poderia ser a professora e doutora Cibele falar um pouquinho para nós como é que se deu essa organização, né, como é que foi. Se tu quiser, Cibele, acrescentar um pouquinho da tua história, do teu currículo, se apresentar para as pessoas que estão nos ouvindo também, fique à vontade. Então tá, primeiro, Jane, muito obrigada pelo espaço, pelo convite. Agradecendo a ti, eu agradeço ao SINSEG e a todas as servidoras e aos servidores do município, né? Me sinto muito honrada pelo convite, pelo espaço, por toda a luta que vocês representam na nossa cidade, pela cultura, pela educação, né? A minha trajetória em relação ao patrimônio, à cultura na cidade, ela vem já de diversos anos, né? Eu comecei a estudar o patrimônio em 2008 e na faculdade já eu comecei a me envolver nos espaços de discussão, nos fóruns, nos espaços setoriais de discussão. Em outros tempos, né, esses espaços, eles tinham uma força muito grande, a prefeitura, ela atendia a essas instâncias, né. Joinville, ela é reconhecida nacionalmente pela sua organização, pelo Conselho Municipal de Cultura, pelo Plano Municipal de Cultura, por essa organização, pela construção de políticas públicas de cultura, né? São políticas públicas construídas a muitas mãos, né? Políticas públicas construídas de forma coletiva, de forma democrática, com uma construção de muitas mãos, de uma diversidade muito grande, né? Esses conselhos, eles são consultivos, eles não são deliberativos, mas por diversas vezes eles foram ouvidos. E a gente tem visto no decorrer dos últimos anos um desmonte disso, né? E esse processo da Lei 27/2020, ele é muito sintomático disso, né? E quando a gente teve conhecimento disso, num final de semana nós recolhemos mais de 300 assinaturas
porque essa lei, ela partia do pressuposto, além de outros procedimentos, de uma possibilidade de destombamento de uma forma muito arbitrária, né? De uma forma discricionária ao prefeito o recurso do destombamento. E então se juntou a partir de algumas pessoas, se mobilizou, né, toda a classe, não apenas cultural, como outras pessoas, né, e se fez uma carta aberta. Essa carta aberta reconhece a diversidade do patrimônio cultural de Joinville, tanto material quanto imaterial, as diversas manifestações culturais que existem na cidade, os diversos grupos que representam a nossa cultura, né? O passado, o presente e o futuro que se representa no patrimônio cultural de Joinville, os diferentes grupos que construíram essa cidade, nos diferentes tempos que representam a nossa história, a historicidade que constitui, né, o que é Joinville de ontem, de hoje, e que a gente tem construído ao longo de todos esses anos, e que a gente quer legar para o futuro, né? E de toda forma, essa lei, ela foi construída e a ideia da votação dela na Câmara de Vereadores, ela foi totalmente antidemocrática, né? Não considerando toda a construção de espaços democráticos para discussão, né? Como eu mencionei, o Conselho Municipal de Políticas Culturais, os fóruns, os espaços de discussão. Então, essa carta aberta, ela lembra, né, não só o prefeito, mas a sociedade joinvilense de que existe esse espaço de discussão das políticas públicas de cultura. Então, quando se pensa numa nova lei a respeito do patrimônio cultural de Joinville, quando se quer discutir o patrimônio cultural de Joinville, existem muitos espaços para isso. E não uma lei vinda de cima para baixo, de repente, né? Nós temos uma comissão do patrimônio que ela é muito diversificada, a lei passou lá num quórum muito baixo, né? Então, essa nossa carta aberta, até se você quiser, a gente pode disponibilizar para postar no Facebook de vocês, né? Para que a nossa audiência tenha acesso, porque ela foi construída a muitas mãos e ela deixa isso bem claro, e é importante disponibilizar, né? Porque é uma construção muito bonita, foi essa carta, as pessoas que assinam, né, é interessante, e para a gente lembrar disso, né, a nossa live, ela busca discutir esses desafios, e o projeto de lei já foi desistir, né, o prefeito desistiu, por enquanto, né, ele já mandou um ofício recolhendo esse projeto de lei, mas nós temos muito ainda que discutir sobre o patrimônio de Joinville, sobre esses espaços democráticos, sobre voltar a fomentar essas discussões, né? Chamar de volta a população a discutir o nosso patrimônio, os nossos museus, a nossa cultura, o nosso audiovisual, o nosso teatro, a nossa dança, né? Todos esses espaços da nossa cultura. Então, a gente precisa, e essa live, as discussões que esse projeto de lei tem gerado nas últimas semanas, em plena pandemia, ela é extremamente favorável para a gente retomar esses espaços democráticos que têm sido desmontados nos últimos anos, né? Isso reacendeu uma chama que tinha sido apagada, e a gente quer muito que isso volte à tona. E esse é o nosso grande desafio. Porque Joinville é reconhecida nacionalmente e isso precisa voltar. Obrigada, Cibele. A gente vai conversando, né? Sim. Você falou, né, que a Cibele falou, né, do reconhecimento nacional. Joinville já foi referência a nível nacional em patrimônio. Nós temos uma história e um patrimônio muito, e é reconhecido nacionalmente. Quais são os desafios, né? Porque se esse reconhecimento já aconteceu, se essa história ela vive, quais são os desafios, professora Eilanil, Giane, Cibele? Acho que a professora Eilanil pode falar um pouquinho para nós, né, sobre os desafios da manutenção de um patrimônio,
Porque o que a gente vê nas aulas de história, nas aulas, né, que a gente tem, são assim uma passagem, né? E quem mora na cidade às vezes passa pelo local, mas não se dá conta da história que aquele local carrega, da história que tem por trás, né, daquele patrimônio. Como que é a garantir esse patrimônio? Quais são os desafios, né, que a gente encontra na manutenção do patrimônio cultural da cidade de Joinville? Bom, inicialmente, boa noite, né, para todas, para todos. Também queria agradecer muito o convite do SINSEG, nossos companheiros educadores, não importa o nível que a gente atua, a gente também tem nesse sindicato dos servidores, né, uma referência de cidadania. E foi muito legal esse convite partindo de ti, Jane, da Giane, e tá aqui com o Cibele também, né? Boa noite para a Silvia, que mediou esse nosso encontro. Eu quero confessar para vocês, eu vi um recadinho assim do Oswaldo, meu querido ex-aluno da turma de Geografia, de 99, também tenho muita saudade, num momento como esse que a gente está vivendo, que a gente tem que se virar, né, na virtualização, eu tenho mais saudades ainda dos encontros que eu tive com várias pessoas, né, nas salas de aula da Univille. Então, é um grande prazer estar aqui. Jane, não sei se você sabe, essas minhas duas companheiras, a Jane e a Cibele, foram minhas alunas, com muito orgulho, são minhas companheiras de trabalho hoje, e eu acho que isso mostra, antes de tudo, a força da educação e da cultura, né? Quer dizer, a capacidade das pessoas se transformarem, acreditarem ainda na ciência, acreditar ainda no estudo, nas investigações, e o quanto elas podem contribuir para uma cidade melhor, né, para uma sociedade melhor, para uma vida melhor, né? Então, é uma honra estar aqui com vocês, e eu confesso para vocês também que essa é a minha primeira live, eu nunca fiz live, então, se eu me exceder vocês, ou se eu não estiver me comportando direitinho, vocês, por favor, me corrijam, né? E eu acho que é muito oportuno, desejo também à diretora do sindicato, que está com Covid, toda força para superar esse momento, estamos juntos, ninguém larga a mão de ninguém, mesmo distantes, né? E isso, eu acho que a gente voltou a se pensar em conjunto, né? Por mais isolado que nós estejamos nesse momento. Então, mesmo em ambientes virtuais, eu tenho me deparado com manifestações de solidariedade que antes, às vezes, junto, né, fisicamente, na rua, nos nossos espaços de sociabilidade, às vezes andava um pouco escasso, né, a gente se juntar, a gente parar para conversar. Então, eu acho que é muito oportuno a gente discutir um pouco sobre patrimônio cultural no momento de pandemia, até porque a gente não pode separar a vida de uma cidade da sua saúde, né? Porque a saúde, ela não é uma dimensão separada da cultura, da educação, da economia. Então, quando a gente enfrenta esse momento único, eu jamais na minha vida pensei que eu fosse viver o que eu estou vivendo, né? E ter que enfrentar isso com o meu filho, que eu pensei que ia ter uma vida melhor, né? Uma cidade mais saudável, né? As coisas não são assim, né? E cultura tem muito a ver com saúde, né? Tem muito a ver com economia, e tem muito a ver com as contradições da vida, da sociedade, né?
que marcam sempre a nossa vida. Oi, Gerson, querido, eu não sei se eu posso interagir. Ô, querido, saudades também de você, meu amor. Tu também podia estar aqui nessa rodada, quem sabe uma outra live. Bom, voltando à questão que você me provocou, né? Quer dizer, que desafios que a gente teria hoje em relação ao patrimônio, eu acho que, antes de tudo, eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre como é que a gente pode entender o que é essa coisa patrimônio, né? Porque parece que o patrimônio é uma dimensão um pouco isolada de outros processos da nossa vida e da vida da cidade, né? Não é. Eu acho que, antes de tudo, o patrimônio, ele diz respeito a como uma sociedade, num dado presente, né, significa o seu passado, como é que ela experimenta o seu passado. Então, o patrimônio histórico, artístico, arqueológico, como bens que vêm do passado, eles podem aludir ao passado, mas eles absolutamente, eles são vivos e eles adquirem ou não valor de um presente para o seu próprio presente, né? Então, o patrimônio não é uma coisa separada do que a gente vive hoje. Se a gente for pensar um pouquinho na história, vamos dizer assim, da constituição do patrimônio, ou da gestão do patrimônio, das políticas públicas e patrimônio, claro que a gente vai se remeter oficialmente a 1937, quando é criado o SFAM, e no mesmo momento é criado o instrumento mais longínquo e mais praticado, né, como instrumento jurídico para a proteção de bens, que é o Instituto do Tombamento, né? Quer dizer, desde 37 nós temos isso. Claro, nós falávamos antes de patrimônio, nós estamos pensando num período onde se pensava que era importante o patrimônio, mas ele tinha como adjetivo o nacional, né? E quando você falava de patrimônio nacional, né, já vem aí algumas intenções, né, de quem produzia patrimônios. Quem produzia patrimônios era o Estado, né, a partir do Instituto do Tombamento. Pegava uma obra de arte, uma edificação. Os principais protagonistas da produção de um patrimônio sempre foram técnicos e especialistas, né? E a eles, oi, Nádia, companheira, boa noite. E a eles era atribuída a responsabilidade de identificar um valor que deveria ser reconhecido como válido para uma comunidade nacional. Só que as coisas mudaram, né? Mudaram principalmente a partir da década de 80. E essas mudanças também estão inscritas na própria Constituição de 88. O patrimônio deixou de ser uma responsabilidade do Estado, né? Embora ele tenha que atuar nas políticas de proteção a esse patrimônio, mas agora, em tese ou em teoria, quem deveria apontar, né, o que é patrimônio ou não, seriam os diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Por quê? Porque se entendeu, então, que o patrimônio, ele é uma coisa boa, que serve para o agir em sociedade, que serve para memorar, que é referência de memória, de experiências passadas, e principalmente o patrimônio é bom para a gente se identificar como comunidade. Ora, quando você muda ou descentra, né, sobre quem vai dizer o que é patrimônio ou não, você tem que pensar num novo arranjo, né, de gestão do patrimônio.
E foi nesse sentido, então, que Joinville ganha um protagonismo nos anos 90, né? Eu me lembro, eu sou migrante, eu sou paulistana, quando eu cheguei à cidade, né, Jane, tu lembra lá, né, a Jane foi uma das minhas primeiras alunas, cobaias, coitada, sofreu um monte, né, mas a gente pensa a cidade em grupos mobilizados, interessados em bens, né, não necessariamente tombados, porque a cidade, então, tinha apenas 3 bens tombados em âmbito nacional, né, mas pessoas que viam significação em algumas edificações do presente, né, que chegavam como herança das gerações passadas. Então, quer dizer, desde os anos 90, você tem grupos, né, pessoas mobilizadas, sensibilizadas pelas questões culturais de uma maneira geral e pelas questões do patrimônio de uma maneira específica. Só que também, né, a ideia de patrimônio, ela foi mudando e as ações do poder público também foram mudando. A essa nova conformação de gestão, nós avançamos muito, muito, né? Então, nós temos uma Confam, nós temos uma legislação sobre patrimônio, que remete ao ano de 1980, muito antes da cultura, né, ser vamos dizer assim, uma área própria, ter uma área própria, né, ser objeto de política pública. A Fundação Cultural, ela foi criada em 1982, se não me engano, mas a cultura, ela sempre foi objeto de preocupação do poder público, também não podemos deixar isso de lado. E, claro, o poder público, né, ele não está isolado da sociedade, muito pelo contrário. Às vezes e essa mobilização nos mostrou, né, o quanto nós não podemos pensar o Estado, né, ou o governo como algo que está acima, cujas ações estão deslocadas ou descoladas de nós, sociedade civil, muito pelo contrário, né? O Estado não é vilão, nós também não somos vítimas, né? E essa é a primeira questão que eu queria chamar a atenção, porque a Jane até está fazendo uma tese sobre isso, né? A importância que nós temos e que nós temos que apostar no Estado, né? Por quê? Porque o Estado também somos nós. Claro que as relações, elas são assimétricas, né? Mas nós precisamos lutar para que essas relações, elas sejam intensificadas. E isso também passa pela gestão do patrimônio cultural na cidade. Ora, voltando ao meu raciocínio, desde os anos 80, a sociedade brasileira, em específico, a joinvilense, foi dando atenção cada vez, ou se interessando por patrimônios, novos patrimônios, há trabalhos belíssimos, né, demonstrando, e a Jane que trabalhou na área lá do CPC sabe, nós tivemos um grande impulso de tombamentos, principalmente a partir de 2005, né, nós tivemos os primeiros tombamentos da cidade, né, no âmbito municipal, embora já tivéssemos no âmbito federal e no âmbito estadual, e claro que foi aparecendo novos patrimônios, interesse de novos patrimônios, tudo poderia ser patrimônio e, basicamente, todos queriam ou estavam interessados em se reconhecer no patrimônio. Claro que com essa democratização conceitual, né, isso carrega também disputas, tensões entre patrimônios, disputas e conflitos, inclusive simbólicos, né, sobre a importância de um patrimônio a partir de um grupo, mas também para uma coletividade. Não sei se eu me fiz entender. Então, se fala em patrimônio de tudo, Joinville encarou isto politicamente,
né? Nós temos uma boa gestão do patrimônio cultural, só que nos últimos tempos, eu acho que nós fomos meio que incorporando, talvez, uma lógica, né, muito perversa na gestão, né? Perversa e, às vezes, benéfica, porque a gente acha que a gente tem que resolver os problemas imediatamente. E essa mobilização, ela, para mim, né, como observadora, como pesquisadora, como professora da área, ela vem me mostrando a necessidade, primeiro, da gente novamente se rever, né, como cidadão, e a participação cidadã nos processos, não só de concepção de políticas públicas, mas de acompanhamento de políticas públicas, e nos desafia hoje também, essa mobilização, eu acho que ela incita a gente um pouco, sobre a necessidade de nós pararmos um pouco antes da gente tomar algumas decisões. Eu pertenço à Confam, eu não acho que a PL 27, ela intencionalmente é autoritária, intencionalmente ela traz interesses escusos. Não, eu acho que não, né? Eu acho que supostamente há uma boa vontade de se resolver as coisas. Só que nós perdemos, né, a dimensão de que a política pública, ela é ampla e tem que ser ampla. E ela tem que ser nutrida com participação, com diálogo. E o diálogo não é para se conseguir consenso, não. É para encarar as contradições, para encarar os vários problemas e pontos de vista que a gente vive, que às vezes, quando a gente está num cargo de gestão, e no afã da gente resolver tudo rapidinho, a gente esquece, né? A gente acha que a gente está fazendo bem, mas não está fazendo bem, né? Porque a gente tem esse tipo de reação, que é ótimo, né? Porque no chacoalha e fala, olha, a cidade é antes de tudo dos cidadãos, né? Quer dizer, o governo, o Estado, né? E o próprio patrimônio, os detentores do patrimônio, não é o Estado, né? São os cidadãos, é a sociedade. Então, isso, eu acho que foi uma nova provocação, num momento que eu acho que a gente estava meio engolido, e eu não sei, que talvez meio desencantado, diante da importância da gente levar um debate qualificado sobre o destino, né, sobre o presente, sobre o destino futuro da nossa cidade e os seus bens culturais, né? Quer dizer, nós temos uma realidade patrimonial hoje, sem dúvida, que recebemos do passado, tem essas disputas simbólicas, porque todo mundo, né, a partir de um certo momento, passou a se reconhecer a partir de atos de patrimonialização e a partir de patrimônios, né, já constituídos, e não necessariamente eles são importantes para esses diferentes grupos, né, da mesma forma que é importante para os especialistas ou para os técnicos, mas o que importa é o quê? Que o patrimônio é vivo, e o patrimônio, ele é vivo não pelo conteúdo, mas pelas inúmeras e múltiplas formas com que as pessoas disputam, atribuem importância ou não a ele. Ora, um patrimônio não é bom só para dar aula de história, né? Um patrimônio é bom para a gente ter sempre referências existenciais, temporais na cidade. Eu estou caminhando, eu não sei bem que prédio é aquele, é uma coisa antiga, que bacana. Só esse estranhamento, né? Ele tem uma força cidadã, né? E que nos leva a falar assim, olha, eu sou um ponto dentro de uma coletividade. Então, eu acho que
o principal desafio hoje da gestão, né? Eu acho que realmente é criar, porque nós não temos isso pronto também, né? Mas é de fato a democratização da gestão do patrimônio cultural. Sou da Confam, né? Eu vejo o esforço do pessoal, dos técnicos, dos gestores, né, em fazer o melhor, né? Mas nem sempre o melhor é aquilo que também tem na nossa cabeça. Daí a necessidade da participação, da gente abrir o diálogo, encarar as contradições, os dissensos, que afinal de contas, essa é a nossa condição social. Nós não vivemos em harmonia nunca, nem em casa a gente tem harmonia. Ai, como eu queria ter harmonia, mas não tenho, eu não consigo, né? Isso faz parte da nossa condição humana. Então, os desafios da gestão, numa palavra, são os desafios também de nós, cidadãos, né? Desculpa se eu me alonguei muito. Foi ótimo, professora Ilani. Muito obrigada pela excelente contribuição. Né? Tivemos aí alguns comentários, o professor Pedro Romão dizendo que está com muitas saudades, né? Elogiando aí, um fraterno abraço para todas, parabéns pela iniciativa do sindicato, por reunir esses grandes especialistas. Eu acho que é isso mesmo, como a professora Ilanil falou, o debate necessário com pessoas que têm conhecimento do patrimônio, da importância de políticas públicas para garantir tudo isso que a professora Ilanil e que a professora Cibele trazem, é de extrema importância, né? E aí, nesse viés, também, né, e esse esforço que a professora Ilanil coloca, né, como tendo grande importância, me lembrou de uma conversa que eu e a Giane tivemos no arquivo histórico, e aí a Giane me mostrou o resultado de um esforço coletivo de servidores do arquivo histórico, né, para montar um projeto, e o resultado desse projeto foi aí, né, o scanner, daí eu acho que a Giane pode falar melhor, né? Quando a gente começou a discutir o projeto, eu lembrei já logo de cara desse scanner que a Giane me mostrou numa das visitas que eu fiz ali no arquivo histórico. E aí queria que você falasse um pouquinho, então, Giane, sobre o trabalho, né, desenvolvido pelos servidores, o teu trabalho, sobre essa dedicação, né, do servidor público para a garantia de que essa história contada através do patrimônio possa estar garantido na cidade de Joinville e feita, né, passando pelas mãos de servidores públicos, que é muito interessante também. Boa noite, Giane. Obrigada, professora Ilanil, pela contribuição. Boa noite, Giane. Tudo bem? Boa noite, Jane. Boa noite, Ilanil. Boa noite, Cibele. Para mim é um prazer estar aqui, né? Eu até coloquei no Face, brincando, que seria a live do século, né? Pelo menos para nós três, para mim e para a Ilanil, porque eu nunca brinquei disso, né? Antes, então. Mas, assim, de qualquer forma, eu me sinto muito à vontade, né? De estar no meio de vocês três, né? Que são mulheres que eu admiro, né? E acho que as mulheres estão fazendo uma diferença muito grande no mundo, né? Como um todo, e eu acho que é fundamental, né, o nosso empoderamento e a nossa participação. Mas antes de começar, né, a responder a questão que a Jane colocou, eu queria primeiro prestar minha solidariedade, né, aos trabalhadores da saúde, né, de Joinville, do SUS, sobretudo, né, porque mostrou efetivamente a importância dos trabalhadores nesse processo, né, então, assim, o SUS, né, que o governo, até então, federal, tinha a intenção de desmantelar, né, e desmontar, começou a se perceber a importância dele agora, né? Tomara que depois dessa Covid a gente consiga olhar para o Estado, né, de uma outra forma, né, que não só o da destruição, né, mas da manutenção e da qualificação desse Estado como um todo. E também queria prestar minha solidariedade para os colegas artistas, né, e para todos os trabalhadores de museus, de arquivos, que também, né, estão com as instituições fechadas,
né, a importância que tem de a gente usar esses canais virtuais, que a gente não está muito acostumado, né, mas que acaba sendo, né, uma alternativa para a gente estender os laços, né, e principalmente conseguir alcançar outros espaços, outros olhares sobre o nosso trabalho fundamentalmente, né. Então, assim, nós, no Arquivo Histórico, né, tínhamos um projeto já desenvolvido há muito tempo, né? Eu, na realidade, eu sou uma funcionária bem nova lá, apesar de ter 25 anos de prefeitura, né? Eu estou no arquivo há apenas um ano, e, na realidade, esse projeto ele foi construído por várias mãos, e era um projeto de digitalização do acervo dos projetos arquitetônicos, né? Então, assim, os trabalhadores do arquivo histórico, historiadores, conservadores, né, e arquivistas, trabalharam na confecção desse projeto, e ele, ao longo dos anos, ele foi sendo apresentado e não conseguiu, né, emplacar nenhum edital. E o que aconteceu? Ano passado, nós tivemos a ideia de retomar, né, esse edital, esse projeto, e fizemos toda uma readequação nele, e conseguimos finalmente aprovar no edital Elizabeth Anderle, né? Então, nós conseguimos aprovar no edital de conservação e restauro de patrimônio, um edital que vai digitalizar, um projeto que vai digitalizar em tese, são 9.000 projetos arquitetônicos do arquivo histórico, para deixar disponíveis, né, esses projetos online, as pessoas vão ter acesso digital aos projetos arquitetônicos. Nós temos projetos arquitetônicos no arquivo histórico de 1917 a 1971, então é um acervo muito grande. Quando a gente fala em projeto arquitetônico, não necessariamente, né, esses 9.000 significam 9.000 pranchas, né, mas, pelo contrário, cada projeto pode ter 1, 10, 3, 4 caixas, né, quantidades enormes de prancha. Então, a gente calcula que sejam aí mais ou menos 36.000, né, peças digitalizadas que ficarão disponíveis, né, online, né, e terão, né, a população do mundo vai ter acesso a um arquivo que está aqui, né, acondicionado no arquivo histórico. Isso, para mim, é muito importante, né? Então, infelizmente, né, a gente tem uns percalços, principalmente na vida diária do servidor público e, sobretudo, em determinados setores, né? A gente sabe da luta dos professores, sabe da luta dos trabalhadores da cultura, dos trabalhadores, né, da saúde. Cada setor tem as suas lutas e tem as suas dificuldades, né? E nós, nós na cultura, né, eu acho que muitas vezes nós somos vistos como o servidor, como não tem necessidade de estudar, não tem necessidade de se capacitar, não tem necessidade de se aprimorar. E muitas vezes essa qualificação e estudo não é visto, né, nem com bons olhos pelo gestor, né, e tampouco reconhecido dentro do plano de carreira da prefeitura, né? Então, isso é um dado concreto que existe, que eu acho importante a gente se atentar para isso, porque nós não temos plano de carreira, né, dentro do serviço público, né, com exceção dos professores, né, nós não temos plano de carreira. Então, assim, nós temos inúmeros doutores, mestres, né, especialistas que não ganham para, né, estudar e se capacitar. Então, isso é um dado muito grave que nós temos, e nós, infelizmente, a gente acaba tendo que assumir várias funções no dia a dia do serviço público, e, sobretudo, na cultura, né? Então, os servidores, eles fazem os projetos, elaboram os projetos, fazem a captação de recurso, executam os projetos. Quer dizer, assim, nós temos que nos virar nas condições, muitas vezes, precárias que nós temos, né? Então, quando a gente vê a cidade, ver o patrimônio como está, ver a cidade da forma como ela está conformada hoje, a gente tem que parar e olhar um pouco para ver também essas condições de trabalho dos próprios servidores públicos, né? Que eu acho que isso daí é fundamental, né? Na realidade, se o serviço público ele anda com qualidade, né, a responsabilidade é do servidor público, né? E isso, para mim, assim, é uma coisa fatal, né? Não existe gestão que responda pelo serviço público da forma mais qualificada possível do que o próprio servidor, né? Aí, nesse sentido, eu abro a brecha, né, para colocar uma coisa que eu gosto muito de falar e defender: todo
todo servidor público, né, independente da esfera, se é estadual, municipal ou estadual, ou federal, desculpa, né, ele é o grande patrimônio do Estado, porque é ele que operacionaliza a política pública, né? A política pública, ela está na legislação, mas quem operacionaliza é quem tira aquela política pública do papel e transforma ela na prática, né? Então, assim, nós temos uma função muito importante. E outra coisa que daí eu queria ressaltar com esse projeto que nós ganhamos, né, ano passado no Elizabeth Anderle, esse projeto ele vai interferir diretamente na lei do IPCJ, né, que é a lei do Inventário do Patrimônio Cultural de Joinville. Hoje em dia, no Arquivo Histórico, o maior acervo pesquisado são os projetos arquitetônicos, né? Então já é uma demanda da comunidade, né? Não são somente os técnicos, né? Os estudiosos que pesquisam esses projetos, são os arquitetos também, né? São trabalhadores, são pessoas comuns que precisam de repente reformar a sua casa, né? Ou fazer algum trabalho e precisam buscar uma planta antiga. Então assim, nós temos ali um critério de necessidade, né? E de utilização desse patrimônio documental dentro do arquivo histórico, que é muito sintomático, né? É muito importante isso. Não é também assim voltado só para um campo de especialista, né? Pelo contrário, ele abrange uma área bem maior. E a Ilanil, ela foi diretora do Arquivo Histórico, né, durante um tempo, ela sabe disso, então, assim, nós temos lá, né, uma necessidade muito grande, né, de preocupações em relação, né, à própria digitalização das fontes, do acesso à pesquisa, o acesso à informação, né, então isso assim tem esse sentido, e esse projeto ele vai interferir diretamente daí nessa questão do IPCJ, né, os projetos vão estar disponíveis online, e, consequentemente, né, os arquitetos, as pessoas vão ter acesso a esses projetos online e não vão precisar mais estar se deslocando ou estar vindo de outras cidades, como é o caso, né, muitas vezes a gente recebe pessoas de Blumenau, né, da Alemanha, de tudo quanto é lugar do mundo, então, assim, as pessoas já vão ter um acesso digitalizado, e que é o correto em todas as instituições de memória e pesquisa, né, quanto mais disponibilizado as fontes históricas estiverem, melhor para nós, né, mais acesso, mais ampliação do conhecimento, né, mais possibilidade de pensar sobre os passados, os presentes, né, a gente terá, assim, né, e eu gosto de falar assim, na realidade, a gente tem que escolher qual vai ser o nosso passado, né, na realidade hoje, a gente escolhe qual vai ser o passado. É muito mais fácil, né, a gente dizer que vai escolher o futuro, porque o futuro é incerto, né, mas assim, escolher o passado é uma condição concreta, então, dependendo das nossas ações, a gente escolhe concretamente qual é o passado que a gente vai ter, né, daqui a 20, 30 anos. E essa questão das políticas públicas, elas são fundamentais nesse sentido, né? Então, isso é uma questão muito sintomática, né? Eu acho que a falta de valorização dos servidores, né? E daí vamos aproveitar o canal do Sinsege, que eu acho que não é uma questão unicamente exclusiva da educação e da cultura, né? Ela amplia para todas as esferas, e, infelizmente, também no Estado brasileiro, né? Quando a gente fala em Estado, a gente está falando de município também, né? No Estado brasileiro, a gente tem esse costume de um partido entrar e achar que o outro fez errado e querer mudar tudo, né? E cada vez que entra o partido X, A ou Y, mexe na estrutura, né, de um trabalho que já está geralmente acontecendo. Né? E isso, assim, é um problema seríssimo, porque quem tem que se virar para consertar, né, essas questões que são colocadas no meio do caminho, somos nós que ficamos. Né? Não necessariamente o gestor que veio para um cargo comissionado, ele fica, né? Não necessariamente. Existem casos que ficam, né? Que há alguns anos, tal, mas geralmente o gestor sai. Quem assume todas as responsabilidades das ações corretas e incorretas são os servidores que ficam no setor, né, trabalhando, e nas áreas. Então, isso é muito importante, né? Isso é uma questão que eu vejo assim, que é muito sintomática, né, e muito problemática para nós, essas mudanças na estrutura do trabalho conforme as intenções partidárias ou governistas, não necessariamente elas atuam sobre o viés, né, do município, do que de fato a comunidade pensa ou acredita, né? E a outra questão que eu acho que a gente tem um problema sério no Brasil, né, que a Ilanil falou da Constituição Federal de 1988, que a gente está transformando num Frankenstein, né?
tempo todo está surgindo uma emenda, né, uma PL, um projeto de lei, uma emenda, e a gente vai transformando uma legislação que deveria ser o nosso norte, né, num Frankenstein enorme, né? Então, isso a gente está vendo no âmbito federal, né, e aqui no âmbito municipal também, com a apresentação do PL 27/2020, né? Se a gente for analisar friamente a lei que foi apresentada e as leis de patrimônio que existem na cidade, que foram elaboradas coletivamente, a gente começa a ter a noção e a certeza de que essa lei que foi apresentada pelo Executivo, ela não tem o menor sentido, né? Porque praticamente tudo aquilo que está sendo colocado na lei, a gente já tem um conjunto histórico, né, de arcabouço legal que foi trazido. Então, assim, se o gestor tivesse ouvido, né, os servidores, os técnicos de carreira, as pessoas que acompanharam esses processos democráticos, participativos, né, então, assim, talvez, né, esse projeto não teria acontecido da forma como aconteceu, talvez não tivesse sido, né, levado do jeito que foi, e talvez também não precisasse agora, né, ter passado por isso, né, porque eu acho muito vergonhoso, né, o Executivo apresentar um projeto e ter que ir lá e recolher, porque tem problemas, né? Então, assim, tem problemas no projeto, na condução. Eu acho que a gente tem que agora sentar e conversar. E daí, enquanto, né, trabalhadora da cultura, eu falo em nome dos trabalhadores da cultura, né? Eu acho que os trabalhadores e os técnicos da cultura do município de Joinville, eles precisam, né, serem ouvidos, serem considerados nas ações que são tomadas pelo gestor, né? Isso é fundamental. Jane, tu pode me permitir uma parte? Pode ser, Jane e Giane. Jane, eu acho que você tocou em duas questões que são muito importantes, né? Primeiro de tudo, enquanto exercício cidadã, né, e cidadania, nós temos que pensar cada vez mais de que as políticas públicas, elas são políticas de Estado, elas não são políticas de governo, né? E você, eu acho que destacou bem que esse papel no Brasil, em vários âmbitos, não só municipal, mas estadual e federal, né? Eu acho que um dos principais segmentos para garantir a continuidade dessas políticas de Estado realmente tem sido os servidores, né, os servidores públicos, o funcionalismo público, né, então acho que esse é um vetor importantíssimo, e a outra coisa que você citou, né, de fato, nós tivemos uma abertura democrática a partir de 88, nós temos que ter também em mente, gente, que qualquer PL, né, dentro do espírito democrático, me lembro até hoje, porque vivi esse momento, sou mais velha que vocês, me lembro do Ulisses Guimarães, com a Constituição na mão e falando, essa é a Constituição cidadã, né, então, que as várias regulamentações, os vários desdobramentos jurídicos, normativos, quer dizer, eles têm que ampliar a democratização e a cidadania, e não comprometer. E eu queria também só te lembrar uma coisa, Giane, na verdade, o IPCJ, para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, né, no qual a gente agradece de novo, é uma lei que institui o inventário do patrimônio cultural de Joinville. Ele é uma lei de 2011, é uma lei que não revogou a lei de 1980, mas ela procurou atualizar a lei de 80, ao prever o inventário, né? Vamos inventariar os bens culturais, tanto de natureza material quanto de material. E o inventário, ele tem um papel não só de produção de conhecimento e de difusão do conhecimento público sobre os bens
patrimonializados, também como ele tem um caráter protetivo. E, Jane, se tu, para tu não esquecer, eu me lembro que a lei de PCJ, ela foi pela primeira vez para a Câmara em 2008, e houve a mesma coisa. O prefeito teve, à época, ele teve que retirar, porque houve a deflagração de um debate, né, várias cobranças, né, e ela, olha só foi depois de disseminado, de ouvir das partes, encarar as contradições, etc. Então, nós conseguimos, eu digo conseguimos, porque eu nem estava, né, não era gestora pública, mas eu fui ouvida e participei, ou seja, é uma oportunidade de você se sentir, né, você apropriar aquilo como algo seu. Nós só conseguimos aprovar em 2011. Então, vê que a democracia, ela é muito trabalhosa, ela é muito demorada, né? E, às vezes, eu acho que o que você chamou a atenção, o papel do funcionário, do funcionalismo, de garantir também o percurso e a concretização de uma política de Estado, de fato, né? Parabéns, Jane, pela tua reflexão. Mas de como também é importante aceitar esse desafio, né, de que, embora seja trabalhosa a democracia, mas de como é importante encarar essas contradições, de encarar esse problema que né, encarar o diferente e trabalhar a política pública, encarar as contradições e escolher esse passado com cuidado, né, aceitando as diferenças e indo para esse enfrentamento, né? Porque depois que ele está escolhido, não adianta querer aquilo, querer outro, né? É importante que todos saibamos que o patrimônio ele é feito de escolhas e que a abertura existe, mas que as pessoas precisam ir para esse enfrentamento, né? Muito bem, Cibele. Mais uma vez, a gente, nas palavras da Giane, nossa colega servidora, fica comprovado e consensuado, pelo menos entre nós, servidores, e as colegas que participam da live, a importância que tem um servidor público na vida do cidadão, né, nessa construção de sociedade, como a Ilanil colocou muito bem também, né? E aí eu vi aqui um comentário do Tarcísio falando, né, durante a fala da Giane, sobre essa questão, né, de sempre mudar e começar de novo a cada mudança, deveria ser proibido. Tem que dar continuidade aos projetos, aí vai ter progresso, na linha do que a Giane colocou, né, que entra governo, sai governo, e junto com os governos, os comissionados, que muitas vezes nem conhecimento técnico daquela área que estarão gestando eles têm. Né? Essa politicagem no serviço público, às vezes, atrapalha muito. E atrapalha, inclusive, nesse desenvolvimento e na continuidade de projetos, como muito bem a Giane citou. Meninas, para a gente finalizar, nós estamos em 1h03 de live, passou o tempo, a gente nem percebe, né? Quando a conversa tem esse conteúdo. Só quero fazer uma observação à professora Ilanil. Eu acho que deve ser hábito de historiadora, né? A todo momento fica nos remetendo à nossa idade. Vamos parar com isso, que daqui a pouco vão descobrir a minha. Não fui sua aluna, com muito pesar, né? Não tive essa oportunidade, mas também não estou muito afim aí de deixar claro aí qual é a minha idade. Mas, brincadeiras à parte, meninas, para nós irmos aí para os finalmente, mais algum comentário que vocês queiram fazer para a gente ir já finalizando, uns 4 minutinhos cada uma. Quem vai primeiro? Pode ser... Começamos pela Cibele, né?
Pode Foi a ser? Giane. Pode ser a Cibele novamente, não tem problema. Tá bom, vamos em ordem alfabética. Eu agradeço o espaço mais uma vez, né? A companhia, a Giane e Lanil. Jane, muito prazer estar com vocês. Agradeço o pessoal que nos acompanhou nessa live. Foi uma experiência bem interessante, né? A Giane e a Lanil, a professora Lanil online, realmente, assim, né? Surpreendendo os alunos. Tão difícil achar ela em WhatsApp, que dirá fazendo uma live, hein, professor? É histórico. Isso foi histórico, realmente, né? Mas, enfim, debater o patrimônio, assim, é sempre uma coisa que nos enriquece, porque ele constrói a nossa identidade, ele constrói a nossa cidadania, é algo que constrói a nossa qualidade de vida, e às vezes a gente não para refletir sobre isso, né? E em momentos em que a gente está trancado em casa e a gente para ver o quanto a cultura nos sustenta emocionalmente, né? A gente para perceber o quanto ela é importante na nossa vida, o quanto nos faz falta andar na nossa cidade, perceber a nossa cidade, sentir a nossa cidade. A gente percebe a falta que nos faz a nossa cidade, né? Quem não pegou o carro e foi andar pela cidade só para ver a cidade, né? Então, é importante a gente conhecer o nosso patrimônio, a gente reconhecer o nosso patrimônio, a gente se ver nele, né? E as políticas públicas de patrimônio, as discussões a respeito dele, elas, claro, existe um grupo de pessoas específicas para isso, que acaba, né, ficando, sejam os servidores, sejam as pessoas que se dedicam mais a isso, seja por interesse, seja por estudarem a respeito disso, mas isso é algo que cabe à sociedade como um todo, porque o patrimônio, ele é de todos nós, independente do que quer que seja, porque ele é algo que faz parte da vida de todos nós, né? Ele é algo que nos constitui, aquilo que nós somos, aquilo que nós vivemos. Então, é importante que a gente discuta sobre isso, que a gente pare para pensar sobre isso, né? E ele não é algo que só nos ensinam, é algo que a gente diz o que é algo que a gente reconhece o que é algo que a gente fala para os outros o que é algo que a gente fala para os especialistas o que é o nosso patrimônio, né? É algo que a gente fala para o Estado o que é o nosso patrimônio, né? Então, como a Giane disse, né, a gente escolhe o nosso passado, e então a gente precisa também, como especialistas, ouvir a sociedade, né? Então, eu quando eu estudo, eu sempre parto desse princípio, e eu gosto sempre de discutir esses aspectos. Então, que a sociedade se sinta ouvida quando a gente discute patrimônio cultural, e que ela saiba que ela deve ser ouvida, né? Então, quando a gente discute em espaços de fórum e tudo mais, todos saibam que quando verem um convite para um fórum de patrimônio, para um fórum de cultura, isso não é um espaço restrito, isso não é um espaço de especialistas, isso é um espaço aberto, isso é um espaço que qualquer um pode participar, porque é um espaço de cidadão, e cidadão somos todos, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo, esse é o recado que eu deixo. Obrigada a todos, né, e tenhamos todos uma boa noite. Obrigada, Pode ser eu, então? Opa! Pode ser? Daí a Ilanil fecha? Pode ser. Então, na realidade, eu acho que, pegando o gancho da Cibele, né, eu acho que a gente pensar e entender, né, esse patrimônio fluido, né, e o patrimônio, sobretudo, como um verbo, né, eu patrimonializo aquilo que me toca, né, então, assim, isso é importante, né, e trazer as pessoas, né, com as suas múltiplas comunidades, né, para a gente pensar os múltiplos patrimônios, isso é fundamental. Né? Isso é o fundamental, e eu acho que é isso que a gente briga, né? A gente luta para as pessoas terem o direito de escolher qual patrimônio elas querem preservar e patrimonializar, né? E, sobretudo, que o patrimônio ele não está no centro da cidade, né?
patrimônio ele está espalhado pela cidade inteira, está nos bairros, está na casa, está dentro, né, da casa da pessoa, está na rua, está na comunidade onde aquela pessoa está inserida, está no jeito de comer, no jeito de fazer o alimento, né? Então, assim, a gente tem que começar a olhar para o patrimônio com um olhar mais generoso, né? E assim, talvez nem como patrimônio, né? Mas como quais são as nossas referências culturais, né? O que nos torna, né, esse ser que nós somos. Eu acho que isso a Ilanil também falou, né, anteriormente, eu acho que é importante, né? O que constitui uma cidade, o que constitui, né, este ser que hoje pensa a cidade, né? Esse ser que vive ou trabalha dentro da cidade. E isso eu acho que é fundamental, assim, né? Por isso que, às vezes, eu não gosto nem de perguntar o que tu acha, o que é patrimônio, né? Eu já pergunto assim, quais são as referências culturais, né, que você tem, que você traz, que é muito mais emblemático, né, sob o meu ponto de vista. Porque quando a gente já coloca o patrimônio como uma pergunta, a gente, de certa forma, já está colocando um juízo de valor, né? Então, assim, pensar essa questão de uma forma mais ampla, talvez a gente consiga, inclusive, inserir esse debate na cidade e, sobretudo, com o poder público, né, e com o poder privado. Eu acho que é fundamental a gente estabelecer um debate aberto, franco, como, né, a Ilanil disse, e entender que o diálogo não é consenso, né? O diálogo não é para a gente concordar. Né, o diálogo é justamente para a gente exteriorizar os pensamentos contrários, né? Então, é muito importante que aconteça, né, debates sobre o patrimônio da cidade com as pessoas que queiram discutir ou que são afetadas por ela, né? Então, eu acho muito importante que a gente sente com os técnicos, com os pesquisadores, mas sente também com os proprietários de imóveis, né? É importante que a gente sente e converse com todo mundo para a gente entender qual é a solução que a gente vai chegar para determinado problema. Será que a solução, né, para resolver o problema do patrimônio cultural edificado da cidade, porque é isso que estava em discussão e em jogo, né? Será que a solução é destombar ou a gente pensar qual é a alternativa que o poder público finalmente vai apresentar para a sociedade, para o proprietário, sobre, né, a manutenção ou sobre as possibilidades de uso daquele espaço, daquele bem público, né? Então, eu acho que isso é fundamental, né? O patrimônio, como disse a Ilanil, ele é vivo, né? E ele só é vivo a partir do momento que eu ressignifico ele, né? Então, assim, é importante a gente estar ressignificando o tempo todo, né? E eu queria só ressaltar uma coisa, né? Como eu fui aluna da Ilanil, fui aluna da professora Yara, que apareceu aqui, né? Fui uma aluna da Univille. Eu queria ressaltar que é muito importante para a nossa cidade, né, a gente ter o curso de pós-graduação em Patrimônio Cultural e Sociedade, que ano passado conseguiu a aprovação da CAPES, né, professora para o doutorado, já iniciou uma turma de doutorado, se eu não me engano, esse ano, né, e a segunda turma já de doutorado esse ano. Então, assim, é fundamental e é a responsabilidade principal do nosso poder público, é fazer com que, né, se o mestrado em patrimônio cultural está crescendo, né, tomou uma dimensão de pós-graduação em nível de doutorado, olha só que fantástico isso, né? Com todas as publicações que nós temos, o reconhecimento nacional e internacional de produções, de intercâmbios acadêmicos, então agora nos cabe, enquanto poder público, e daí eu falo enquanto gestor e enquanto servidor público, né? Pensarmos qual vai ser a nossa ação efetivamente dentro da cidade, né? Será que a gente vive isolado da academia? Será que o gestor consegue viver isolado do servidor público? Será que a gente consegue ter ações e pensar projetos sozinhos? Não. Né? Então, assim, está na hora agora de a gente começar a articular e repensar, né, e se mobilizar para transformar a nossa cidade que já foi tão bonita, a nossa cidade que já foi, né, um espaço tão interessante para a gente morar, viver, que aconteceram tantas coisas bacanas aqui, como tertúlia, inúmeras exposições, a gente já trouxe Camille Claudel para cá, né, a gente já trouxe, assim, Miró, então a gente já trouxe muitas, né, exposições fantásticas, né, muitos artistas fantásticos para cá, os nossos museus são muito visitados, então isso é importante a gente ter bem claro, né, será que a gente mantém a cidade do jeito que ela está, ou será que a gente melhora
ela, né? E como é que a gente vai melhorar essa cidade? É efetivamente agindo sobre ela, né? Seria isso, muito obrigada, né? Para mim é uma honra estar com vocês, né? Acho que nós somos, né, guerreiras assim em todos os sentidos, né? Porque é importante a gente se posicionar, né? E não é qualquer um que tenha coragem, muitas vezes, de se posicionar. Então, assim, eu sou muito grata, né, de estar aqui acolhida também por vocês. Obrigada. Obrigada, Giane. Antes de passar a palavra para a professora Ilanil, quero ler o comentário do Silvio. Eu acho que não apareceu ali. O Silvio diz assim, ó, maravilhosas. Uma aula sobre os patrimônios e suas estruturas políticas, cidadãs e sociais. Obrigado. Professora Ilanil. Pior que o Silvio também foi meu aluno e é meu companheiro de trabalho hoje. Um beijo, Silvio. Tanta gente aqui conhecida, né? Queria agradecer por esse encontro, fazendo um destaque aqui. Primeiro, agradecimento aos vereadores que acolheram também, né, nesse momento, as nossas reivindicações e, de uma certa forma, mediaram também, né, os conflitos. O James, eu vi que estava aqui, né, o Fábio D'Alonso, o Jaime Evaristo, esses os dois que eu tive mais contato, né, a gente teve uma receptividade por parte da Câmara de Vereadores, isso é muito importante, né, afinal de contas, é a casa do povo, né? Quero mandar um beijão aqui para todos os meus amigos e amigas, especial para você, minha amada Yara, né? Tenho muita saudade, Pierre, que coisa bacana, Nádia, nossa, quanta gente. E fazer um destaque aqui só para o Daniel Uribe, que falou assim, nossa, é histórico Ilanil Online. O Daniel mora em Bogotá, foi meu aluno, e me encontrou aqui. Um beijo para você também, querido. E eu acho que esse meu debut, eu gostei muito de bater esse papo com vocês. Eu espero uma nova experiência, porque, puxa, passou tão rápido, como disse a Jane, tem tantas questões polêmicas que a gente tem que enfrentar de verdade, quer dizer, nós não falamos do expediente do destombamento, mas ele existe, né, ele está previsto no âmbito desde 1941, assim como o tombamento, né, de 37, eu acho que a gente tem que encarar a dificuldade, né, por mais que a gente sempre goste de socorrer, né, sempre os patrimônios, mas nós temos que encarar esse debate, sim, né, eu acho que nós temos que encarar as contradições. A Jane já se referiu à necessidade do diálogo com os proprietários de bens patrimonializados, mas também com a sociedade civil, porque, em última instância, né, os detentores do patrimônio é a sociedade, não é o Estado, né? O Estado é uma criação da sociedade, então, a gente nunca pode esquecer isso, né? Nunca, eu acho que a gente tem que reforçar, e a gente relembra e vê a importância em momentos como esse. Então, para mim foi um grande prazer, o nosso debut, né, Jane, a gente estava comentando à tarde, eu falei, ai, meu Deus, estou nervosa, a Jane, eu também, nunca fiz isso, a Sibeli está acostumada, a Jane também, mas vocês todos foram muito generosos, obrigada muito pela interação, pela participação, e eu acho, sabe, Jane, do jeito que ficou a conversa, acho que dá até para uma live a mais. Eu estou gostando da coisa. Um beijo para você, Jane, e para a Silvia também. Dá sim, professora. Para a gente ir finalizando, então, como a professora Ilanil também citou, eu gostaria de fazer um agradecimento especial à Silvia, que é nossa jornalista aqui do SINSEG, que está sempre me dando um suporte, porque eu também não sei usar essas tecnologias aí. Ilanil, a gente está aprendendo
né, uma necessidade para nós, enquanto entidade, é uma necessidade um pouco maior para manter esse contato, né, com os servidores, de forma generalizada, né, e a Sílvia tem nos dado todo o suporte que nós temos precisado, com muita paciência, para explicar, para fazer de novo. Então, tem sido, assim, imprescindível, né, esse trabalho da Sílvia junto conosco aqui no Sinseg. Gostaria de agradecer também a todas as pessoas que participaram, vi muitos comentários de servidores também, professor Pedro Romão, a professora Nelore, né, entre outros ali também a Miriam, enfim, não vou citar todos, porque com certeza a gente corre aí o risco de acabar esquecendo algum. Mas agradecer aos servidores, servidoras, a todos e todas que nos acompanharam, né? Um agradecimento especial, é claro, a Giane, a Ilanil e a Cibele, por terem contribuído com esse debate, né, com todo esse conhecimento, com certeza, com essa fluidez, né, agradável da conversa, dessa aula, né, de história, de cidadania, como colocou ali o companheiro, a gente poderia, sim, alongar a nossa conversa. Mas aí eu acho que é bom também deixar um gostinho de quero mais, né, e numa próxima oportunidade a gente continuar essa conversa, esse debate. E dizer para vocês e para todos e todas que ainda nos assistem que o Sinseg, ele compreende, né, esta direção do Sinseg compreende que a nossa luta ela é para além da defesa dos direitos imediatos, né, da campanha salarial, dos servidores e das servidoras. Nós temos um compromisso social, por isso que a gente encampou também essa luta em defesa do patrimônio, em defesa, né, dessa cultura, da história, como vocês muito bem colocaram. É nosso compromisso, enquanto entidade sindical, levar esse debate, encampar essa luta em defesa do patrimônio cultural da cidade de Joinville, e daí quando eu falo da cidade, me refiro, né, a todas as pessoas, né, a sociedade, como a professora Cibele, a professora Ilanil e a Giane muito bem colocaram. É nosso patrimônio, é nossa cultura, e o sindicato tem que ter, sim, o compromisso de fazer a defesa também do patrimônio, né? Porque o patrimônio é nosso, pertence a nós, é a nossa construção, é como a gente se identifica, é onde a gente faz parte, né, da nossa vida. Então, acho que é, sim, também, deve ser, né, também um compromisso nosso fazer a defesa do patrimônio cultural de Joinville. Então, muito obrigada pela participação. Nós seguimos aí na luta, né, em defesa dos direitos dos servidores também, em defesa, nesse momento muito particular, muito peculiar que a gente está vivendo, defender, primeiramente, a saúde e a vida de todos, porque a vida de todos e de todas importa. Então, seguimos aí na luta, né? E assim que possível, quem sabe a gente combina um café, uma conversa, para dar continuidade, né, esse diálogo tão importante e essa aprendizagem um pouquinho, né, nesse pouco tempo, no que foi possível que vocês puderam aí contribuir conosco. Muito obrigada, uma boa noite a todas e seguimos aí, firmes na luta.